E como é que nasceu a história do mundo saudável? Assim, já teve. A maior, por que eu estou te perguntando isso? Você é franqueado. E a maioria dos franqueados que eu conheço, eles tiveram uma mudança de vida muito grande e buscaram algo para poder vivenciar aquilo. Maioria. Se você for ver, a maioria dos franqueados é assim. Rapaz, a nutrição saudável salvou minha vida e eu quero salvar a vida das pessoas, sabe? Ela tem esse propósito. No seu caso, o que foi que houve pra você vir parar nesse mercado? Na verdade, sem falar de toda a minha história, né, mas a minha experiência foi em empresa familiar no varejo de Uhum. construção civil. Depois eu tive uma experiência por 16 anos, carreira solo em home center, uma marca minha chamada Construção e Companhia na época. E aí chegou um momento que eu estava não só com o varejo, mas eu estava começando a incorporar também, a fazer construção para Meu vender. primeiro apartamento foi contigo, mas O comprei. Vila Bela, eu acho, Foi né? Você Vila foi meu Bela, é. cliente, depois a Foi, gente conversou sobre isso. Foi um condomínio que a gente fez na Maraponga, eu acho, né? foi na Maraponga. Enfim, eu tinha um sócio e a gente começou a incorporar junto, fazer casa aqui, condomínio de casa ali, condomínio de apartamento e tal. E aí eu tinha essa vida paralela, né? Eu tinha, digamos assim, o meu DNA era o varejo, eu vivia do varejo e investia na construção civil. Tinha uma construtora, depois a gente fundou uma construtora chamada Compacta na época, e eu tinha esse movimento que era um movimento similar ao do meu pai, porque meu pai a vida toda foi varejo, mas a vida toda teve metido com obra. Então, na época que condomínio a preço de custo, né, os Sim. famosos condomínios de construção, o papai entrava em todos. Então, eu meio que segui um caminho muito parecido com ele, né? Chegou um determinado momento que surgiu a oportunidade da nossa construtora, ser incorporado por um grande empresário aqui em Fortaleza, e eu fui ser executivo também dele, além de sócio. Na época a gente teve uma parceria, a gente ficou sócio do Beto Stuttgart, da Bespar, e a gente conseguiu Tá é, ruim de sócio, viu? construir, né, o que a Bespar é hoje. Então eu participei de todo esse começo. Meu pai na época já trabalhava com o Beto, e a gente começou a fazer obras em sociedade, e nisso fundou-se uma empresa chamada Bespar Construções, na qual eu era sócio. Porém, eu fui ser executivo diretor de suprimentos da Bespar. Uhum. E aí eu fiquei muito dividido na época, né? Fiquei muito dividido, era muito novo no varejo, já tinha talvez uns 12, 13 anos de carreira solo, e um pouco, e jovem, né? Porque naquela época, em 2010, mais ou menos, 2009, eu tinha aí, eu sou de 73, né? Eu tinha quantos anos aí? 30 e poucos aí, Pois é. 35, 36 anos. E aí eu fiquei inseguro, surgiu a oportunidade, eu cada vez mais dentro da construção civil, como executivo, como sócio, E seu e pai tava aí lá também, né? papai estava como executivo também, e aí eu surgiu a oportunidade de vender a minha empresa. Então, qual foi o meu raciocínio ali? Eu tenho uma carreira aqui promissora na construção civil, como sócio, como executivo, vou estancar aqui, vou realizar meu patrimônio e vou seguir na construção civil. Acabou que esse projeto depois ele findou, uns 3 anos depois, ou 3 anos e meio, e aí eu tinha vendido a minha empresa. Eu me deparei com um momento que eu nem estava mais como executivo, estava como um sócio não atuante. Aposentado. É, É, isso em 2013. sim. E para quem é ativo desde os 17 anos, Ou você tem seja, com empresa? 30 anos, né, 2013 para 73, 30. com 30 anos, eu estava ali pela primeira vez na minha vida, eu não tinha para onde ir. E aí comecei a fuçar, comecei a ligar para um monte de amigo, marcar reunião, vamos aqui, estou nesse momento, o que é que tem aí? E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao extremo, é uma reflexão que eu faço até hoje. Então, quando eu me dedico a uma coisa, eu quase que fecho os olhos para as outras. Porque talvez isso seja um sinônimo de sucesso, né? O motivo do meu sucesso nas coisas Sim. que eu me dedico com muito afinco, muita força, muita dedicação. Ao mesmo tempo, eu não olho para os lados. Obsessão. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu disse, cara, tem muita oportunidade que eu nunca olhei. Naquele momento que eu parei e que eu comecei a conversar com o Renato, eu comecei a conversar com outros amigos e tal, todos eles tinham uma característica muito parecida comigo. Todos eles estavam cheios de oportunidade da mesma, mas não tinham tempo para tocar. Ou para conhecer essa oportunidade, para se dar o luxo de se aprofundar um pouco. E foi aí quando eu comecei. E naquela ocasião, para encurtar um pouco a história,
eu identifiquei 2 segmentos que estavam em alta. Nós estamos falando aqui de 2014, mais ou menos, Uhum. 2015. Né? Teve um intervalo aí que eu fui ser executivo da cooperativa, né? Mas aí passou esse momento. Quando eu comecei de fato a investir em pesquisa de outros negócios, eu me deparei com 2 grandes negócios que na época estavam ainda embrionários, que eram o mercado saudável E e o mercado de pet shop. sim. Então, encurtando, a gente identificou algumas empresas que a gente ia trazer aqui para o Ceará, uma de pet shop, que era uma franquia, e também em São Paulo a gente identificou, a gente ia trazer uma outra marca para cá, Que era de que saudáveis. era de saudáveis, né? Uma marca que eu acho que talvez nem exista mais hoje, não tenho mais contato com ela. E a gente ia inaugurar 2 segmentos ao mesmo tempo. Cheguei a negociar com shopping, vi ponto, fui Você para São abrir Paulo. Eu ia as abrir os duas 2 negócios simultaneamente, 2 negócios completamente independentes, mais 2 varejos. sim, é a 2 mesma varejos. característica. Mas um era pet shop, que era o mercado que estava embrionário aqui, e outro de produtos saudáveis. E eles tinham uma característica muito parecida, que você não via em nenhum segmento desses no Brasil nenhuma grande empresa Sim, atuando assumindo o protagonismo. assuindo. Então era um mercado muito dividido, era um mercado muito embrionário, com práticas muito arcaicas ainda, Eu né? sempre faço essa analogia, cara. Muita gente compara o nosso mercado com farmácia ou mercado alimentar. Eu disse que não, o nosso mercado ele é muito mais próximo do mercado de pet shop do que de qualquer outro. Enfim, e aí acabou que em um determinado momento a gente conheceu o Vitor Montenegro, sabia que a De Bem com a Vida também era uma empresa cearense, uma empresa começando ainda, e ele estava construindo uma nova loja e a gente ouviu falar, não me pergunte como, que ele tinha a intenção de franquear. Eu disse, cara, vamos ligar para ele e saber qual é a dele. Foi onde Ele, surgiu. E eu lembro muito que a gente foi, a gente não conseguia falar com ele direito e a gente foi bater na obra dele. Ele montando a loja, no meio da loja, a gente foi lá a e da Washington Soares, foi a da Wash Soares, né? E aí a que gente, era aquela loja tinha realmente nascido para ser a loja conceito, eu lembro. naquela ocasião ele estava construindo a loja para ser uma loja conceito para começar o processo de franquia. Sim, Só que naquele momento eu já tinha negociado com o Shopping Center Iguatemi e Rio Mar. Eu estava com o contrato na mão para assinar com outra marca. com outra marca, com outra franquia. E aí a gente, vamos conversar com ele antes, não custa nada. Uma pessoa daqui, uma empresa cearense, uma empresa local. Acaba que quando a gente começa a conversar, a gente tem ligações, um conhece uma pessoa que é amiga sua, que é um parente, e tem esse ambiente que a gente se sente mais confortável, né? Sim, De sim, poder sim, olhar sim. para o olho, de saber com quem está fazendo negócio. E foi quando a gente conheceu ele e ele começou a falar do negócio e tal, abertamente. O Vitor sempre foi uma pessoa muito aberta, muito sincera, muito desprendida, né? E quando ele começou a falar, que ele entrou no detalhe do negócio, eu pedi para ele parar. Foi muito engraçado, Renato. Ele disse, Vitor, pare de falar aí que eu sou seu concorrente. Ele já sabia, não? Não, Não, ele soube ali. ele não sabia, né? E eu me incomodei quando ele começou a dar detalhes do negócio. Vitor, faz o seguinte, não fala mais não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um possível concorrente seu, Eu sou teu futuro concorrente, eu tô aqui, né? né? Aí ele tomou um susto, parado, era muito jovem também. Eu disse, mas vamos conversar, pode almoçar? Isso era perto do almoço, a gente foi almoçar. E pela forma aberta, tão E até apaixonada, né? Porque você não estava falando, até apaixonada, né? Porque, querendo ou não, você não estava falando com um especialista em franquia, você estava falando com um dono de um negócio promissor, muito que eu bom. bati o olho e eu vi, cara, uma empresa jovem, uma empresa cearense, um cara desprendido, Sim, sem amarras, sem disse no disse, né? Então, a forma como ele recebeu me deu um estalo na hora. E eu disse, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar ali do lado. E aí, conversa vai, conversa vem. Tava eu, o Roger, meu sócio na época, e o Vitor, né? E aí eu disse, cara, é o seguinte, a gente tá trazendo essa marca de fora, de São Paulo, nós vamos abrir. Mas se você tiver interesse, ele nesse momento ele já tinha dito que estava preparando a loja para ser uma franquia e tal, para ser a loja conceito. Mas se você tiver interesse, a gente abre contigo, pela forma como você está contando
falando sobre a De Bem com a Vida aqui, né? Nós estamos falando aqui em 2016, mais ou menos, eu acho. É 2000. Não, 2017, começo de 17. 2017.